Se você quer emagrecer 10 quilos, você precisa conhecer os 10 pilares que vão fazer o seu corpo e o seu comportamento trabalharem a favor do emagrecimento. Nesse vídeo a gente vai falar sobre cada um desses pilares para que você adquira o conhecimento e consiga colocar em prática para aumentar as chances de você ter sucesso no emagrecimento. E entenda sucesso no emagrecimento como perder os 10 quilos que você tanto gostaria de perder, bem como manter esse emagrecimento no longo prazo. O que você já sabe que é extremamente difícil e a maioria das pessoas não conseguem. A maioria das pessoas vão passar boa parte da sua vida, se não a sua vida inteira, transitando ali no efeito sanfona. Eu não quero que isso aconteça e por isso eu separei aqui os 10 pilares para a gente falar um a um de maneira um pouco mais detalhada para você conseguir sair desse vídeo com informações suficientes para você agir em direção ao seu objetivo. Então vamos para o pilar número 1, que se refere a respeitar as suas preferências e gostos quando nós falamos de dieta. Quando você for escolher a sua estratégia alimentar para você emagrecer os 10 quilos, vai ser importante que você escolha alimentos que componham essa dieta, que são da sua preferência e dos seus gostos. Isso pensando na adesão no longo prazo. É importante que você consiga fazer essa dieta por muito tempo. O que é muito comum é as pessoas olharem e colocarem a sua atenção e buscarem informações sobre o que é a melhor dieta, qual é o melhor alimento, quando na verdade a ciência já mostrou há décadas que quando nós equiparamos as calorias da dieta, então se eu equalizo as calorias da dieta promovendo um déficit calórico e eu faço low carb, jejum, cetogênica ou carnívoro ou qualquer outra dieta da moda, os desfechos de emagrecimento eles são muito semelhantes, então não há diferença significativa no emagrecimento, dado que o mais importante para o nosso corpo conseguir mobilizar a gordura corporal e utilizar como energia para a gente emagrecer é o déficit calórico. O déficit calórico ele é soberano. Independente da dieta que você vai utilizar, os resultados eles serão os mesmos se o déficit calórico for o mesmo. Então a dieta que você vai escolher precisa atender às suas preferências e os seus gostos, porque dieta que causa prazer tem maior chance de você conseguir manter ela no curto, médio e longo prazo. Então quais são os alimentos que você gosta que você vai inserir na sua dieta para emagrecimento? O segundo pilar é a densidade calórica dos alimentos, ou seja, o quanto de calorias um alimento vai ter pelo seu volume. Então hoje a gente consegue classificar os alimentos de muito baixa densidade calórica a alta densidade calórica. E a ciência nos mostra que uma dieta para o emagrecimento, quando ela é manejada de maneira que ela tenha ali baixa densidade calórica por refeição, é uma dieta que vai aumentar muito as chances de sucesso no emagrecimento, no curto, médio e longo prazo. Isso acontece porque uma pessoa que tem uma dieta ali com baixa densidade calórica, no máximo média densidade calórica, ela vai comer um grande volume de alimentos com poucas calorias, então ela vai conseguir se sentir mais saciada, com menos apetite ou pelo menos uma fome menos intensa, e isso aumenta muito as chances de adesão no tratamento para o emagrecimento. Então a gente vai falar aqui dos 4 grupos de classificação de densidade para você ter uma ideia de como você pode montar a sua dieta. A gente vai ter os alimentos de muito baixa densidade calórica, geralmente são as verduras, os vegetais, na sua grande maioria, alguns legumes vão entrar nesse grupo de alimentos. E é interessante que você consuma no mínimo 300 gramas por dia, que você possa dividir em 2 refeições, então 150 ou 200 gramas no almoço e no jantar. Assim você ganha volume e diminui a densidade calórica da sua refeição. A gente vai ter os alimentos de baixa densidade calórica, vão entrar aqui mais alguns legumes, as leguminosas como o feijão, por exemplo, vai entrar o arroz também quando cozido com pouca gordura ou nenhuma gordura, e aí você vai consumir ali
2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, ou até mais, tá? A gente vai ter os alimentos de média densidade calórica, vamos pensar aqui nas carnes de corte magro, que você vai consumir ali 2 vezes ao dia. A gente vai ter os alimentos de alta densidade calórica, que é interessante que você consuma no máximo 1 vez ao dia, ou que componha no máximo 10 a 15% das suas calorias diárias. Quais são os alimentos de alta densidade calórica que você vai precisar ter cuidado, porque eles têm muita caloria e pouco volume? Geralmente são os doces modernos, ricos em açúcares, mas também ricos em gorduras. Então, pudim, alguns bolos recheados, o chocotone, o panetone. Então, são vários alimentos que a gente tem aí hoje na indústria alimentícia que vão carregar muito açúcar e gordura ao mesmo tempo e, portanto, muitas calorias por grama. Se você conseguir adequar uma dieta que por refeição tenha baixa densidade calórica, você vai aumentar muitas chances de sucesso no emagrecimento. O terceiro pilar é o fracionamento das refeições, ou seja, quantas vezes você vai comer por dia. E muitas pessoas têm dúvidas ainda sobre qual é a melhor frequência de fazer as suas refeições. Será que é 3 vezes por dia ou 6 vezes por dia? Mas a gente falou aqui no começo, lembra? Quando a gente equaliza as calorias, não importa o tipo de dieta que você vai escolher, bem como não importa quantas vezes no dia você vai comer. O mais importante, de novo, é o déficit calórico. Mas considerando que a gente está querendo aumentar a sua adesão à dieta para você ter sucesso no emagrecimento, a gente precisa pensar em um número de frequência de refeições que se encaixe na sua rotina sem gerar desconfortos, sem gerar estresse, sem gerar dificuldade. Então o objetivo é facilitar. Considerando a sua rotina hoje, sabendo que não faz diferença você fazer 3 ou 6 refeições no dia, desde que a quantidade total de alimento ela seja estabelecida e promova o déficit calórico. O que melhor se adequa à sua rotina hoje? São 3, 4, 5 ou 6 refeições. Você é a melhor pessoa para dizer isso. Geralmente eu pergunto para os meus pacientes, hoje, considerando a sua rotina e considerando a sua sensação de bem-estar ao se alimentar, quantas vezes você sente que necessita comer durante o dia para que você se sinta bem, para que a sua rotina se mantenha organizada da maneira que você necessita? Essa é o melhor feedback, vai ser o seu. A melhor estratégia ela vai ser criada em conjunto, considerando de novo as suas preferências e os seus gostos, bem como a sua rotina. O quarto pilar são as proteínas da dieta, que a gente vai precisar ajustar muito bem para acelerar um pouco o seu metabolismo, estimular a saciedade, diminuir e controlar a fome e principalmente te proteger contra a perda de massa muscular e a flacidez, o que é muito comum no processo de emagrecimento. Então a gente vai precisar calcular quantas gramas de proteína a gente vai utilizar por quilo de peso corporal. Mas tem um macete para a gente fazer isso que vai facilitar o seu entendimento, tá? Se você tem sobrepeso, mas você não está com obesidade, você vai utilizar entre 1,8 a 2,2 grama-quilo de proteína por peso corporal. Se você está com obesidade, grau 1, grau 2 ou grau 3, você vai utilizar entre 1,2 a 1,5 grama-quilo. Se você não está com sobrepeso, né, mas você está muito próximo ali, embora esteja no peso saudável, você ainda queira perder 10 quilos e se isso seja possível, você vai utilizar também entre 1,8 a 2,2 grama-quilo, sendo 2,2 o mais seguro. Tá? Então, o que você percebe com isso? Que quanto mais gordura corporal eu tenho, menos proteína eu preciso. Quanto menos gordura corporal eu tenho, mais proteína eu preciso. Tá? Então, a gente vai precisar te blindar aí contra a perda de massa muscular e a flacidez. O quinto pilar é sobre planejar muito bem as suas refeições livres e tem como a gente fazer isso de diversas formas sem que prejudique os nossos resultados. Geralmente eu prescrevo em média 2 refeições livres por semana para os meus pacientes e não necessariamente essas refeições livres precisam ser nos finais de semana, elas podem ser ali eventualmente em dias de semana, não importa quando você vai fazê-las, o que mais importa é a frequência em que você vai fazê-las e o quanto você vai comer.
É importante você entender que essas refeições livres, elas têm como objetivo facilitar o processo. Então elas têm uma função ali de diminuir um pouco da percepção de esforço, que é você seguir uma dieta com restrição calórica e em algum grau alguma restrição ali de grupos de alimentos que você geralmente consumia no seu dia a dia. Então as refeições livres, elas têm um papel de facilitar o processo, de diminuir a percepção de esforço, de você poder comer uma refeição um pouco mais calórica, principalmente em contextos mais sociais, em que a disponibilidade geralmente tem essa característica mais calórica. E é super possível no processo de emagrecimento, durante todo o processo de emagrecimento, você fazer 2 refeições livres por semana e talvez até um pouco mais. Eu tenho pacientes que fazem 3 refeições livres por semana. É claro que o planejamento ele precisa ser muito bem ajustado. Então, eu vou te deixar aqui algumas dicas para que você consiga fazer essas refeições sem estragar os seus resultados, o que é muito comum na prática, tá? Então, primeiro ponto, você vai utilizar uma refeição livre não como uma refeição extra. Você vai substituir uma refeição do seu cardápio. E é adequado que você estipule um total de calorias para essa refeição, pelo menos aproximado. Então, geralmente eu prescrevo refeições livres que vão de 700 a 1.500 calorias, a depender da pessoa. Então, isso você vai precisar contabilizar para que você faça essas refeições, que vai diminuir um pouco a magnitude do seu resultado, porém não vai anular o seu resultado, mas vai te permitir seguir no processo de maneira mais leve, mais consistente. E o 6º pilar é sobre atividade física, o que é diferente de exercício físico, porém é tão importante quanto o exercício físico no processo de emagrecimento. Quando a gente fala de atividade física, a gente precisa pensar em como nós podemos otimizar a nossa atividade física para a gente gastar mais calorias e tornar o processo mais fácil, mais leve, mais consistente também. E é um fator tão importante para o emagrecimento, bem como para manter o peso perdido no longo prazo. Atividade física, sem mais enrolação, nada mais é do que você se movimentar em algumas atividades que você faz no seu dia a dia, que vai elevar o seu gasto energético, além daquele gasto energético que a gente tem quando a gente está parado. Então, atividade física é você subir uma escada ao invés de pegar um elevador, você descer do carro no estacionamento e ir até o teu trabalho, você lavar uma louça, varrer uma casa, passear com pet. São várias atividades físicas que a gente faz na nossa vida que pode aí contribuir com o processo de emagrecimento e manutenção do emagrecimento. O que muitas pessoas negligenciam esse fator. Hoje em dia, no mundo moderno, é muito comum as pessoas se movimentarem muito pouco, passarem boa parte do dia sentadas e depois deitadas dormindo. Então é importante que você comece a olhar para a atividade física como um aliado do processo de emagrecimento. Então hoje, o que você não faz que você poderia fazer para aumentar a saída de energia e você criar um déficit calórico consistente? Eu vou te dar um exemplo do que eu fazia quando eu estava no processo de emagrecimento. Eu estacionava o meu carro em um estacionamento mais distante do meu trabalho, eu trocava os elevadores por escadas, eu passeava 2 vezes com o meu gatinho, eu fazia uma série de coisas, limpava a casa mais vezes, fazia uma série de atividades que elevavam o meu gasto energético. Se você tem pouco tempo disponível, talvez seja mais interessante você estipular, ao invés de várias atividades físicas ao longo do dia, uma quantidade mínima de passo e você focalizar nessa quantidade mínima de passo. Para o processo de emagrecimento, é interessante que você tenha no mínimo 8.000 passos diários por dia. Tá? E o outro pilar, que é muito semelhante, mas é um pouco diferente, é o exercício físico. Então, o exercício físico, diferente da atividade física, embora eleve bastante o gasto energético, é que ele se refere a uma atividade que a gente faz de maneira planejada, que a gente faz de uma maneira que ela
eleva o gasto calórico em uma magnitude maior, muitas vezes pelo volume do exercício ele ser maior, bem como da intensidade. Então é algo planejado que a gente vai utilizar na rotina, que serve muito no processo de emagrecimento para que você consiga otimizar os seus resultados. Então, exercício físico, a minha recomendação é você fazer aquilo que você gosta. Então, o que você gosta de fazer que você vai conseguir manter para o resto da sua vida. Pode ser musculação, pode ser aeróbico, pode ser beach tênis, futevôlei, basquete, vôlei. Uma atividade, um exercício físico que você consiga fazer por muito tempo e que no mínimo tenha uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana. Se você conseguir aliar 2 tipos de exercício físico, um de força, que seria a musculação, o crossfit, o funcional, a calistenia, com um aeróbico, que seria uma corrida, caminhada, bike, você teria o melhor cenário porque o gasto de energia ele seria muito maior. E isso, no processo de emagrecimento, tende a criar bons resultados e resultados mais rápidos. Mas se você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, seria interessante você escolher uma atividade que você consiga focar e fazer de maneira consistente, porque ela vai ser aliado no processo de emagrecimento. E a atividade física e o exercício físico que a gente falou, eles têm efeito protetor contra o ganho de peso depois que você passar por essa etapa. Sono. Muita gente negligencia o sono e não sabe da importância que tem o sono no processo de emagrecimento, bem como na adesão à dieta principalmente. A gente tem dezenas de estudos hoje mostrando o quanto o sono impacta na nossa alimentação, no nosso comportamento alimentar. E isso acontece porque apenas uma noite de sono ruim, que não teve uma boa qualidade, ou mesmo que não atingiu o tempo ideal, e nós adultos precisamos dormir no mínimo 7 horas por noite, você vai ter um aumento significativo da fome, uma diminuição significativa da saciedade, e uma impulsividade, uma atenção mais voltada para alimentos principalmente mais calóricos, o que dificulta muito você ter e fazer boas escolhas, principalmente em termos de qualidade dos alimentos, bem como de quantidade. Então, regular o seu sono vai ser primordial para você ter sucesso no emagrecimento. Dá uma olhada em como você pode fazer na sua rotina para que você durma melhor e para que você durma no mínimo 7 horas por noite. O 8º pilar é o estresse, mas aqui eu estou falando do estresse crônico e não o estresse agudo. Crônico significa você sentir-se estressado na maior parte do tempo, diariamente. Os efeitos do estresse no comportamento alimentar são bem conhecidos, uma vez que o estresse ele pode aumentar um pouco a sua fome, ele pode aumentar a impulsividade, ele vai diminuir o autocontrole, então os efeitos são muito semelhantes da privação de sono, uma vez que a privação de sono vai causar ali efeitos estressores no organismo. Então, a receita perfeita para ter mais impulsividade, menos autocontrole, para comer mais e em pior qualidade é você ter privação de sono e estresse crônico. Então, quando eu identifico a privação de sono ou estresse crônico na minha prática clínica, com o acompanhamento semanal que eu faço com os meus pacientes, a gente começa a intervir com estratégias para manejo do sono e manejo do estresse, porque é muito comum pessoas que estão com privação de sono se sentirem muito estressadas ou, quando estão muito estressadas, começarem a sentir ou passar pela privação de sono. E são duas barreiras que dificilmente, se não trabalhadas, você conseguirá avançar no processo de emagrecimento. Então, quais são as estratégias de manejo de estresse que você tem utilizado na sua vida? Você tem conseguido fazer esse manejo para diminuir o seu estresse? Saiba que vai ser muito importante para você ter sucesso no emagrecimento. E o último pilar é a motivação. Motivação no sentido de você conseguir descrever quais são todos os motivos e as necessidades, bem como as vantagens que você tem em mudar uma série de comportamentos que vão te levar ao objetivo de emagrecer os 10 quilos. Vai ser importante que você tenha clareza sobre tudo isso para você conseguir se automotivar durante o processo. Se automotivar no sentido de querer fazer o que é necessário fazer para você ter os resultados que você gostaria de ter. Motivação não é se sentir animado ou eufórico para fazer algo. É querer minimamente fazer
executar uma série de comportamentos que te levam ao objetivo. E para isso você precisa ter descrito. Então anota quais são as vantagens que você tem de emagrecer 10 quilos. Quais são os motivos e as reais necessidades que estão alinhados com seus valores que você tem para fazer cada ajuste no seu comportamento que vão te levar ao emagrecimento de 10 quilos. Se você sente que vai precisar de ajuda para trabalhar no processo de emagrecimento com um ou mais desses pilares que a gente conversou, eu deixei o link do meu WhatsApp na descrição. Clica lá e vem falar comigo.